Bom dia, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa que é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Já quero te pedir que você se inscreva no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, incentive outras pessoas a se inscreverem no canal para que nós possamos continuar nesse trabalho efetivo de divulgação da Palavra de Deus. Agora, peço que você abra seu coração, abra sua mente, abra o seu entendimento e ouça o que o Espírito Santo tem para você nessa manhã. Hoje nós vamos falar a respeito dos problemas do coração enganoso. O problema está no coração enganoso. Nosso texto para meditação está em Marcos, capítulo 7, versos do 5 ao 7. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versos do 5 ao 7. E depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas por que não andam teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, os que me honram, ensinando doutrinas que são mandamento dos homens. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Isso é muito forte, né? Deus deseja um relacionamento pessoal conosco, porque isso foi perdido lá no Éden. Quando acreditamos mais na mentira que na verdade de Deus. Tudo começou lá atrás, quando o homem acreditou mais na mentira do que na verdade de Deus. Como o ser humano se perdeu do seu Criador e caiu no pecado, nós assumimos uma condição natural de sempre querer fugir de Deus, mesmo assumindo comportamentos que parecem ser bons e religiosos. Mas Deus quer se relacionar em intimidade conosco. E por isso, o grande alvo do Senhor neste relacionamento é o coração. Vamos entender o contexto. Após a rejeição de Cristo pelos seus conterrâneos, Jesus envia seus discípulos para a primeira missão, onde realizam mais milagres do que foram realizados na terra natal de Jesus. João Batista é morto e percebemos um contraste entre a finalização do ministério de João e a dos seus discípulos e a ascensão do ministério de Cristo e a dos discípulos diante da oposição das autoridades governamentais. O episódio da morte de João Batista. Vemos também o contraste entre o banquete da impiedade de Herodes e o banquete de Cristo na multiplicação dos pães. O fermento de Herodes é apresentado. Jesus multiplica pães e peixes e se apresenta como provisionador, como pastor de seu povo na multiplicação e andando sobre o mar. Agora, após ser apresentado o fermento de Herodes, vemos o fermento dos fariseus. Marcos explica o contexto cultural disso. Em Marcos do 7, do 1 ao 4, a palavra do Senhor diz, Marcos, vindos de Jerusalém, eles estavam ali para encontrar motivos de desacreditar Jesus sendo uma comissão enviada do Templo de Jerusalém.
Os discípulos de Jesus estavam desvalorizando a busca pela pureza segundo a visão deles. Eles realizavam esta purificação não por ser higiene, mas apenas por cerimônia religiosa, pois durante suas compras eles acreditavam que tocavam em coisas e pessoas impuras. Aí se tem o início da confrontação. Jesus é confrontado pelos padrões religiosos. No 7,5 a palavra do Senhor diz que os fariseus questionam Jesus sobre a sua desvalorização aos costumes religiosos. Eles queriam usar o padrão moral próprio para julgar a moralidade dos atos de Jesus e acreditar e desacreditar ele de uma busca por pureza. Mas este padrão que eles usavam era algo meramente religioso e criado por eles mesmos, conforme nós vimos na palavra de Deus. O alvo deles era basicamente usar o padrão moral para julgar Jesus, desacreditar Jesus publicamente, quanto à busca pela pureza. Os fariseus são confrontados pelo padrão bíblico, porque Jesus, nos versos 6 e 7, Jesus aplica Isaías para explicar a hipocrisia e a adoração daqueles homens. Jesus usa um texto bíblico para confrontar eles, já que ele foi confrontado por um padrão religioso. O texto de Isaías se trata de uma acusação pública e direta de Jesus, atestando a incoerência desses homens e a sua apostasia como líderes de Israel. A acusação de Cristo tem as seguintes implicações. Existe uma honra exterior que não era reflexo do coração. Jesus afirma em que se aplica a idolatria e a hipocrisia daqueles homens. Jesus aplica o texto ao contexto da atitude deles. Existe uma negligência à palavra de Deus como fruto de um coração que não deseja honrar a Deus. Os ídolos do coração tomam sempre o lugar de Deus em nossa vida. Quando tiramos Deus do lugar onde Ele deveria estar no nosso coração, nós estamos dando lugar a esses ídolos. Esses homens desejavam mais serem adorados e honrados publicamente por sua religiosidade do que honrar a Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e não lhe deram graça, antes seus discursos se desvaneceram. O seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o que está escrito em Romanos 1, 21 e 22. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Romanos 1, 24. Jesus explica nesse momento, no 7 do 9 ao 13, como ocorre a falsa adoração deles. Do 14 ao 16, Jesus ensina a maneira correta para a multidão. Do 17 ao 23, Jesus explica aos seus discípulos de onde vem a verdadeira impureza. O homem não é vítima do meio. Não existe nada exterior que corrompa o que já está corrompido. Mas o homem cria isso e põe para fora
a sua corrupção. Isso é muito forte. O ser humano é um ser corrupto por natureza. E o que as circunstâncias fazem é apenas colocar para fora aquilo que já está no coração. E não existem coisas externas que apliquem pureza, como no caso dos alimentos que foram falados. O alvo do agir de Deus é o coração humano, e esse deve ser transformado pelos princípios da palavra de Deus. E somente ela, a palavra de Deus, tem poder para fazer isso. Não existe nada que possa ser acrescentado à palavra que tenha poder para fazer o que só ela pode fazer no coração humano. A verdadeira pureza só é obtida pelo poder da palavra agindo dentro do coração. Jesus quer despertar no povo um desejo de honrar a Deus a partir do coração, se submetendo aos princípios da palavra de Deus e não naquilo que é meramente exterior. Assim, a santidade e pureza se manifesta em nossas vidas, de dentro para fora. O pecado dos fariseus era se apoiar em padrões humanos de justiça que alimentavam seus corações enganosos e orgulhosos de sua religião e nação. Era uma pureza superficial e apenas por meio de uma ostentação. No capítulo 7 de Marcos, 24 ao 30, Jesus recebe a verdadeira adoração de uma mulher que era de outra nação. Essa mulher, mesmo sem tradições, sem costumes religiosos, consegue prestar a Jesus uma verdadeira adoração. Ela posiciona o seu coração no lugar correto, reconhece a divindade de Cristo, não despreza as palavras de Cristo, entende o propósito de Jesus e a sua importância para o povo judeu. Não se coloca como vítima ou superior de orgulho próprio. Expressa o sentimento de que, se tiver apenas migalhas na presença de Deus, é suficiente para a sua vida. Como temos entendido o nosso coração? Essa é a pergunta dessa manhã. Realmente sabemos quanto ele é enganoso em nós? Ou nos achamos sempre donos da razão de tudo? Quem estamos deixando governar nossa vida? Quais os ídolos que têm sentado no trono do nosso coração? Quais os pecados temos deixado o coração alimentar em nós? O dos fariseus era o pecado do orgulho, que os fazia buscar fora de Deus uma justificativa uma justificação, na realidade, através dos seus costumes. Eles queriam ser honrados pelos homens como religiosos, mas não honravam a Deus verdadeiramente. E eu te pergunto, você tem buscado honrar a Deus de todo o seu coração? Você tem buscado servir a Deus com profundidade? Ou se contenta apenas com uma religião superficial? Pois o seu maior problema não é o exterior, mas o seu coração. Ele não deseja honrar a Deus. E eu te falo, submeta-se à palavra de Deus, mesmo que não entenda o princípio naquele momento. Mas ore ao Senhor para Ele despertar e orientar você na vontade correta dEle, Deus.
Deus iluminará o teu coração. Basta você orar a Deus. Confie na palavra de Deus. E muito mais na palavra de Deus do que no seu coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Deixe que a palavra de Deus seja o objetivo do seu coração. Porque o objetivo da palavra de Deus é te libertar para a verdadeira adoração. Mas o objetivo do teu coração é te enganar, te aprisionar numa falsa adoração. A verdadeira pureza exterior vem de uma adoração interior, de um coração que se submeteu a honrar a Deus e a sua palavra. Que você fique com essa meditação, que você consiga responder as perguntas aqui feitas e que você submeta o seu coração à palavra de Deus, porque Deus quer manter um relacionamento íntimo comigo e com você. Basta que nós limpemos o nosso coração, que nós esqueçamos esse monte de absurdos. Sim, porque a palavra de Deus diz que os homens impõem regras que nem eles mesmos podem cumprir. Dirija o seu coração à palavra de Deus. Leve sua vida à luz das Escrituras. Adore a Deus no seu interior. E isso será o reflexo do teu coração exterior. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Daí a pouco estaremos no YouTube, te espero lá. Mais uma palavra de Deus para hoje. Graça e paz, em nome de Jesus.